Mais um vídeo, mais um dia de expor minha opinião por aqui. E hoje eu queria falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é a maternidade. Vocês já perceberam que essa nova geração não quer ter filhos? É uma galera que quer ser livre, quer viver a vida, quer poder fazer o que quiser, sabe? E aí eu já ouvi todos os tipos de clichês, todos os tipos de frases. Já ouvi gente falando que quem tem um não tem nenhum. Então, se for ter filho, que tenha mais, né? Porque quem tem um não tem nenhum. Já ouvi, tem eu que falo que dois é mais fácil que um, e é realmente o que eu penso. Aí tem aqueles que falam que, eu não conheço nenhuma mãe feliz na maternidade. Todo mundo tá sofrendo, tá todo mundo com olheiras, todo mundo perdeu a liberdade. Não quero isso pra minha vida. Aí tem aquele pessoal que sei que é essa juventude, né, de hoje em dia, que fala: eu demorei tanto para conquistar as coisas, quero viver para mim, quero viver a minha vida, quero ser feliz sozinha, não preciso disso, tal. Eu, particularmente, já fui da pessoa que falava: todo mundo tem que ter filho, é a coisa mais legal do mundo, e não sei o quê. Hoje, eu sou o tipo de pessoa que fala: não tenham filhos. Só tenham filhos se vocês realmente quiserem, porque é o tanto de criança jogada por aí, o tanto de criança com pai e mãe dentro de casa e assim, negligenciados, estão sendo criados pelo McDonald's e pelo Netflix, sabe? Então, hoje em dia eu sou desse time. Se não quiser ter filhos, tá ótimo também. Siga o que você quer. Também tem aquela frase que eu já ouvi que é: Deus me livre de viver uma vida só pra mim mesma, uma vida egoísta, né? Que assim, realmente é uma vida sem filhos, é uma vida que você foca mais em si mesmo e tal, que não tem problema. Mas para ter filho, você não pode ser egoísta, porque é viver em função de outras pessoas, né? Ou de outra pessoa. Eu entendo todos essas frases, todos esses clichês, todos esses comentários, mas eu vim aqui dar a minha opinião. Quando eu penso que a maternidade tá muito pesada, eu sempre penso assim: alguém tá fazendo menos, sabe? Alguém não tá fazendo a sua parte. Porque eu não acredito nisso de 50-50, de dividir, não acredito em nada disso. Então, eu penso assim: se o filho pertence à mãe, a mãe tem que pertencer a alguém. Então, se o filho pertence à mãe, a mãe pertence ao marido. Então, se o filho depende 100% da mãe, a mãe precisa ser cuidada por alguém também, sabe? Então, se a maternidade está muito pesada para a mulher, o homem provavelmente não tá fazendo alguma coisa, sabe? E é isso que eu penso. Só que no mundo que a gente vive, a gente conhece muitas mães solteiras, muitas mães que hoje chama de mãe solo, né? Também tem aquele povo que fala: mãe não é status civil, então não existe mãe solteira, é mãe solo. Assim, a gente não vai entrar nos pormenores. Mas existem muitas mães que estão no relacionamento por conta dos filhos. Existem mães que não podem sair porque dependem financeiramente dos maridos. Sabe, aí tem aquelas mães que ficam ali a primeira infância ou até os 18 anos da criança, sofrendo todos os abusos. E aí, quando a criança sai de casa, ela se liberta também. Então, assim, quando você olha todos esses tipos de situações, a gravidez que não foram planejadas, crianças que não foram planejadas, crianças que os pais não conseguem sustentar financeiramente, que vivem do básico, realmente assusta ter filho. Você pensa: imagina eu numa situação dessa, como é que eu vou fazer? Como é que eu faço para fechar as contas no final do mês? Como é que eu dou uma boa educação para essa criança? Como é que eu volto a trabalhar? Como é que eu vou viajar? Como é que vai ser? A gente já fez um vídeo sobre relacionamento pós-filhos. Agora, nós estamos falando sobre por que que ninguém quer ter filho. Só que eu não vejo na maternidade tão difícil assim. Porque na minha cabeça é muito claro que você pode fazer tudo certo, assim, entre parentes, tudo certinho, e a criança dá errado no futuro. E você também pode fazer tudo errado, entre parentes, e a criança dá certo no futuro. Porque o que que é certo, o que que é errado? É assim: virar um ser humano decente, fazer o que é certo, ter uma vida estruturada, ter uma mente estruturada, conseguir ter relacionamentos futuros. Isso pra mim é uma pessoa
que deu certo, sabe? E, e você conhece provavelmente alguém que tem tudo isso, tem uma vida ok e veio de uma família desestruturada. E você também conhece famílias estruturadas que o filho ficou louco em algum momento da vida e se tornou um adulto descompensado, sabe? Então não é uma receita de bolo. O que eu levo para minha vida, que é o que eu levo aqui para casa, são as prioridades. Por exemplo, viver num lar estável, sabe? Pai e mãe dentro de casa. Isso para mim era prioridade, porque, né? Eu não tive pai e mãe dentro de casa, então eu acho que isso é o básico, assim. E é ter isso de uma maneira estável, sabe? Não a qualquer custo, não porque você depende financeiramente, não porque por isso ou aquilo. É porque é bom, sabe? Eu sempre tive na cabeça assim que a sua casa tem que ser tão boa que você não quer nem sair. E é isso, seus filhos têm que pensar, nossa, minha casa é muito bom, eu quero trazer os amigos pra casa, eu quero ficar em casa, eu quero viajar com os pais. E esse era meu objetivo, é meu objetivo na vida ainda, sabe? Então, eu acho que se as pessoas começassem a ver mais assim, mais maternidades assim, eu acho que elas teriam mais desejos de ter filhos. Outro ponto é que muitas dessas pessoas vêm de lares desestruturados. Então, a referência de família que eles têm é uma bagunça. Então, quem vai querer fazer mais uma bagunça? Você já veio da bagunça. Você não vai querer dar isso para a próxima geração, né? Aí vem aqueles discursos de o mundo tá muito ruim, para que eu vou colocar mais gente aqui? Já tem muita gente. Gente, do mesmo jeito que nascem muitas pessoas, morrem muitas pessoas. É a lei da vida. E eu ouvi assim, uma conversa uma vez que alguém falou assim: se o mundo tá muito difícil, eu vou criar meus filhos para serem pessoas boas, para fazerem a diferença. E aí do outro lado a pessoa respondia: mas o seu filho vai fazer o quê? Vai curar o câncer? Porque só faz a diferença quem faz uma coisa extraordinária. E aí eu fiquei pensando: não, faz a diferença quem consegue ser bom, quem consegue ser honesto, quem consegue cuidar do próximo. Você não precisa, sabe, construir uma coisa enorme para fazer a diferença no mundo, porque você faz a diferença nas pessoas ao seu redor. E aí, fazendo a diferença na vida deles, eles fazem na vida do próximo, que faz na vida do próximo. Eu não estou falando de salvar o mundo, de ter um filho perfeito, magnata, que vai fazer e acontecer. Estou falando apenas do básico. Eu acho que até o básico tem que ser dito, porque no mundo agora, onde todo mundo está lutando pela liberdade, direitos iguais, viver para mim mesma, num mundo assim tão egoísta, eu acho que fazer o comum, o básico, é muito diferente. É, tem outra frase assim, tem muita coisa que aparece no Instagram, no TikTok, no YouTube que fala desse assunto. E eu sempre pego bastante as frases, que também tinha uma frase que dizia alguma coisa mais ou menos assim: nada mais extraordinário do que filhos comuns numa casa comum, com uma família comum. E realmente, já parou para pensar na profundidade dessa frase? Extraordinário é uma coisa assim, extra, é uma coisa magnífica. Apenas ser comum. Porque não é comum ser normal. Conseguiu entender? O mundo tá tão doido que você viver aqui, ó, numa casinha, com o seu carrinho, com a sua familhinha, com a sua bolha, não é assim, não é o desejável. E isso é o extraordinário. Esse é o dia a dia. Sem confusão, sem gritaria, sem, sabe, sem assim, esses problemas assim que a gente vê tanto em famílias disfuncionais. Tem uma pessoa que vira e mexe, me manda uma mensagem, assim, uma conhecida tal, que ela tá procurando um relacionamento e ela sempre manda assim que os caras estão dando dinheiro pra ela. Então, assim, toma aqui, não sei quanto pra você fazer sua unha, pra você, não sei o que e tal. Eu, particularmente, concordo e discordo dela. Eu acredito que o homem tem que prover, mas eu não gosto da maneira que a mulher se porta. Vou te explicar. Eu acredito que o homem, sim, tem que fazer a parte financeira, mas a forma que a mulher se porta, sabe, de mostrar nitidamente, falar nitidamente que ela só se relaciona com pessoas que têm dinheiro. Aí o que aconteceu? Essa pessoa está há anos procurando um relacionamento, se relacionou com muitos caras, recebeu dinheiro de muitos caras,
e não tem o básico. E não tem ali uma família extraordinária, sabe? Que vive no comum, que vive no básico. E não tô falando de passar fome. Eu sei que também, né? Você tá no Brasil, assim, o básico já é muito caro, né? Tipo, um plano de saúde, uma escola particular, aulas extra, já, o básico já é muito caro financeiramente. Mas de ter essa leveza, sabe? A próxima geração, ela não quer ter filho, e os que têm filho, que é o pessoal ali ainda da minha idade, só quer ter um filho, porque filho é gasto. Filho é gasto, é muito difícil. Eu concordo. Da mesma forma que eu digo que dois é mais fácil que um, eu digo que dois é mais caro que um. Realmente, o financeiro muda muito. Mas é tão extraordinário, é tão diferente, é tão leve quando você consegue achar essas coisas e pessoas comuns, sabe? As pessoas que não querem algo grande, assim, não querem casar com um milionário e viver de viajar ao mundo, que precisa conhecer todos os lugares, sabe? Pessoa assim, quero ter o meu, quero viver, quero relaxar, quero descansar, quero ter meus filhinhos. Aquela velha história que eu cresci tendo o pai, a mãe, um cachorro e dois filhos, sabe? Isso se perdeu. Porque agora todo mundo quer ter tudo, todo mundo quer viajar ao mundo, quer ter o iPhone, o mais novo iPhone, quer viver para si, quer fazer plástica, e tudo é tanto dinheiro e é tão egoísta que não tem espaço para você viver o extraordinário, viver o simples, o comum, que é o que foi assim projetado para ser mesmo. Você gostando ou não, você querendo ou não, saiba que é por causa das crianças, é por causa de pessoas que querem ter filhos que a humanidade continua. Então, por favor, não tenham filhos se você vive no caos, se você não consegue sair do caos, se você quer viver uma vida para si, se você não consegue viver pelo outro, se você tem muitos sonhos assim que você acha que uma criança destruiria isso, não tenha filhos. Porque não coloque essa carga em outro ser humano que vai nascer cheio de traumas, de você jogando uma culpa nessa criança que não escolheu nascer. E depois essa criança vai ter filhos e vai passar isso para a próxima geração, sabe? É só uma bola de neve. Também tem uma frase muito comum que eu detesto, que é: eu amo meus filhos, mas eu odeio a maternidade. Eu acho que isso não existe. Ou é um ou é outro. Porque a maternidade são seus filhos. Você não pode amá-los e odiar tudo que vem com isso. As noites em claro, o dinheiro que se vai com as crianças, a pressão, não tem como. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso e próxima geração saiba que ter filhos é maravilhoso, viva isso leve e é isso aí.